advogado criminalista não pode concordar com a realização do ato sem a presença do réu. Você, caso seja advogado criminalista, se ainda não enfrentou uma situação parecida, provavelmente vai enfrentar em algum momento. O réu não está na audiência e descobre-se que ele está preso. Nesse momento, o juiz vira para você e pergunta: concorda com a realização da audiência sem a presença do réu preso? Se você falar que sim, você está dizendo que tanto faz o réu estar ali ou não. Você está concordando com esse procedimento, está concordando com a violação da ampla defesa e do contraditório em decorrência da falta de organização estatal. Nesse caso, eu sugiro que você não concorde. Você não pode abrir mão desse direito de estar presente na audiência. Até porque trata-se de uma extensão da autodefesa e não da defesa técnica. Não importa, e aí eu falo isso como advogado criminalista, não importa a minha opinião, importa a opinião do réu. O réu que tem o direito de estar ou não presente na audiência. A minha opinião é irrelevante. O juiz não deve perguntar para o advogado criminalista se concorda com a ausência do réu, porque não é algo que o advogado criminalista pode concordar ou discordar. É algo que ele não interessa ao advogado. Não tem nada a ver com a defesa técnica. Isso tem relação com a autodefesa. Se querem saber do réu, que façam uma intimação ao réu para que ele seja perguntado se quer ou não ser levado para a audiência, ou se quer ir apenas para o interrogatório, se quer ir para a audiência de precatória, enfim, eu sei que vários réus não querem ir viajar bastante para chegar numa audiência de precatória para ouvir uma testemunha apenas que vai dizer que não sabe nada sobre o fato, ou que confirma o que falou anteriormente. Vários réus não querem enfrentar esse tipo de transporte para esse tipo de audiência. E aí é problema deles. Eles podem concordar com isso. Eles podem abrir mão dessa presença porque é autodefesa. Se estivessem soltos, poderiam ir ou não. Se estão presos, não podem ser levados à força, porque isso também não é algo que não é algo que inerente ao direito de defesa. O réu tem ou não a possibilidade de ir, caso queira ir. Se ele fala que não quer ir à audiência, que quer ficar em silêncio, ele pode abrir mão da sua presença na audiência. Mas o que não pode é o advogado abrir mão disso. Primeiro porque é uma estratégia horrível. Concordar com a realização da audiência sem a presença do réu preso é, no mínimo, uma estratégia suicida, porque está concordando com algo que poderia gerar uma nulidade, poderia gerar o atraso do processo para eventualmente ocorrer o excesso de prazo e, portanto, a revogação da prisão preventiva. Há vários equívocos nessa estratégia, mas o pior de todos é o equívoco quanto a achar que pode abrir mão desse direito que não é dele. Não é um direito do advogado dizer se o réu quer ou não estar presente. Isso tem que ser perguntado ao réu. É uma extensão da autodefesa que o réu tem.